Olá, amados, graça e paz. Livro de Oséias, no capítulo 14, no versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: Quem é sábio e tem entendimento? Todo aquele que considera a minha palavra. Quem tem discernimento e bom senso? Aqueles que se dedicam a compreender as minhas orientações. Ora, o caminho do Senhor é a verdade, e os justos andam nele, mas os ímpios, os transgressores, tropeçarão e cairão. O temor de Cristo é o princípio da sabedoria. Quem é sábio e tem entendimento? Aquele que teme a Cristo, todo aquele que considera a minha palavra. Ele é o verbo, ele é a palavra, que é viva e eficaz. Ele é a voz do Deus vivo. Ele é aquele que a Bíblia diz que homens de fé falavam face a face. A Bíblia diz que ninguém nunca viu a face do Deus vivo, a não ser aquele a que revela, que é Cristo, ungido, que foi gerado, a sabedoria. O Pai ali gerava no seu seio a sabedoria. Onde houve um motivo ali de rebelião, porque aquele que foi revelado, aquele que era chamado como filho, e os anjos ali sentiram inveja, ficaram com inveja e rebelião, e perderam o seu brilho, perderam a sabedoria, foram lançados por terra. Assim é no dia de hoje, nós precisamos ser humildes e mansos de coração, porque a função do ladrão que veio para roubar, matar e destruir, é que perverta os caminhos retos do Senhor, que é agradável. Ele, o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Ele quer desviar todo aquele que está andando em justiça. A própria serpente nos dá o exemplo, ela anda toda contorcendo no chão, arrastando o seu ventre no pó. Já quando nos fala em retidão, caminhos retos, íntegros, sinceros, desviando do mal, desviar do mal. Andar em retidão significa desviar daquilo que é sinuoso, daquilo que é torto, do qual o ladrão que veio para roubar, matar, destruir, procura desviar. Quem tem discernimento e bom senso, só se alcança o discernimento, o bom senso, o bom ânimo do qual nós devemos ter, jamais duplo ânimo, aquele que anda segundo o bem, desviando do mal, que o entendimento é desviar. Quando se desvia, tem o discernimento. Como podeis desviar do mal se não tem o discernimento entre o bem e o mal? Aqueles que se dedicam a compreender as minhas orientações. Ora, o caminho do Senhor é a verdade, e os justos andam nele. Mas os ímpios e transgressores tropeçarão e cairão, porque se tropeça na verdade, cai, acumula iniquidade sobre iniquidade. Aqueles que conheciam, andavam de forma justa e agora está andando de forma injusta. Grande é a queda, a ruína, a soberba. Só se alcança quando se teme a palavra, como ele sempre nos diz: céu e terra passarão, mas as palavras não hão de passar. E a palavra é Cristo, que se fez carne, habitou no meio de nós e habita no coração contrito e arrependido. Todo aquele que crê e persevera nessas verdades, ouvindo as advertências do seu Espírito a todo momento, aonde nós pisamos a planta dos pés, nós estamos
atentos, vigilantes, ouvindo a sua voz, né? Vigiai e orai sem cessar, né? Utilizando as ferramentas espirituais da qual ele nos capacita, estando em espírito. Nós sabemos, Pedro, quando Deus o revelava em espírito, ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Já quando ali não estava em espírito, que Jesus disse que era necessário que fosse a Jerusalém e ser ali entregue aos sacerdotes, aos anciãos, às nações, os governantes, era necessário que fosse insultado, torturado e perecesse. Ele disse: Não permitireis que façais isso contigo, né? Ele tropeçou na verdade, porque estava escrito na Escritura que ele haveria de padecer, que pelas suas pisaduras, pelas suas ali que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nós somos curados, somos restaurados, né? Pedro, naquele momento, ao mesmo tempo que revelado pelo Espírito do Deus vivo, revela como Cristo o Salvador, ele já tinha tropeçado, né? Assim como ele diz que quando estava pronto para ser preso, para seguir, para falar em seu nome, né? Ele disse: hoje mesmo tu me negarás, né? 3 vezes antes que o galo cante. Mas eu já orei por vós, porque ele disse: aquele que perseverar até o fim, ali como ele disse, nenhum de vós se perderá, porque eu já pedi junto ao Pai, a não ser Judas, o traidor, aquele que amou o prêmio como injustiça, né? Aquele que as suas palavras não eram, embora ele se expressava com a palavra sábia, mas o seu interior não tinha entendimento, porque o entendimento é desviar do mal, e ele não desviava do mal, ele estava ali falando com uma palavra como alguém que estava sábio, querendo demonstrar que vendia aquele perfume para ajudar aos pobres. A sua fala demonstrava sabedoria, mas ele não tinha entendimento, porque ele não estava desviando do mal, ele estava desprezando a própria palavra que era Cristo Jesus que estava diante dele, porque ele estava roubando, ele estava subtraindo do gasofilácio as importâncias. Sua palavra parecia sábia, mas ele não tinha entendimento, porque ele não desviava do mal. Ele não estava com discernimento e bom senso, porque as suas intenções eram malignas. Ali o maligno estava o tornando os seus caminhos tortuosos, do qual serviu uma própria armadilha para si mesmo, porque o discernimento é aquele que discerne entre o bem e o mal. Ele não estava discernindo, ele estava seguindo o mal, ele estava tropeçando na palavra que é o próprio Cristo, e por isso se perdeu. Assim como aqueles que uma hora conheciam, temiam a Cristo, porque foi através de Cristo, através da fé, que vós recebeis o Espírito Santo. Mas é através da transgressão, é através de perseverar no erro, né, que tens desfalecido, e não se tem mais um entendimento que é desviar do mal. Estão com cegos, com entendimento por esse Deus desta era perversa, que cegou o entendimento e já não se desvia mais do mal. Se persevera no erro, um espírito de prostituição, um espírito que seduz, induzindo ao erro, andando sempre em caminhos tortuosos, porque aquele que teme a Cristo, que procura o seu conhecimento, ele desvia do mal a todo momento. Ele analisa a si mesmo, examinai a si mesmo. Todos os dias ele examina a si mesmo. E sempre a Bíblia diz, né, qual varão é perfeito,
Só houve um que não tropeçou a sua boca em nada. Nós, na verdade, por mais que vigiamos, estamos sujeitos, né, a tropeçar. Mas quando nós temos a nossa confiança em Cristo Jesus, ainda que se tropece em algum ponto, Ele nos justifica, porque nós não confiamos em justificarmos a si mesmo. Agora, se estáis debaixo da lei, todo aquele que tropeçar em algum ponto está cometido a desobedecer a todos os mandamentos. Como fareis naquele dia, como ele disse, como entraste aqui e não tem as vestes nupciais? E ele vai dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade. Que desde o princípio, como ele nos disse, não precisa mais de tempo para conhecer o homem, pois desde Adão e Eva, o homem quer se justificar a si mesmo. Porque estás nus? Quem, por acaso, comeste daquele fruto? Foi a mulher que me deste por companheira. E a mulher foi a serpente. Tudo o que Deus quer, através de Cristo Jesus, que é aquele que julga nos últimos tempos, é retirar esse fardo pesado que vós carregais em vossos ombros, que o opressor colocou, o ladrão mentiroso, do quais estáis cegos. É um jugo, é um fardo pesado que coloca, como ele disse, vós atravessais os mares, os oceanos, e fazeis filhos do diabo 2 vezes mais do que vós. Vinde a mim, ele disse, o meu jugo, o meu fardo é leve, eu vos aliviarei. Mas se permanecer com esse fardo pesado, do qual não pode salvar a vossa vida, pelo contrário, vai levar a vossa alma aonde o fogo nunca se apaga, e ainda destruir a muitos por estar omitindo a verdade, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Como podeis ser sábios, ter entendimento, se não seguis aquele que revela a palavra? Como não tens considerado a palavra? Como podeis alcançar a ressurreição, a vida eterna, desprezando aquele que é o único mediador entre Deus e homens? Já não há esperança para aqueles que andam em caminho tortuoso, aqueles que acumulam iniquidade em iniquidade, aqueles que tropeçam na verdade, mas sim aquele que segue segundo as boas atitudes que só são possíveis através dele. Quando o pé começa a querer vacilar com os joelhos, ele é aquele que firme nos mostra, este é o caminho, eu sou o caminho, siga-me. É aquele que nós vamos seguindo, e ele vai à nossa frente, ele vai clareando os nossos caminhos, nos direcionando, não permite que a gente ande em trevas. Aquele que está na luz, ele não anda em trevas, não há trevas nele. A treva é a ignorância, né? Muitos têm perecido por conta da ignorância, por conta de ser dogmático, achar que aquilo que tem o entendimento que é o certo, né? O certo é Cristo Jesus. Aquele que anda segundo o seu direcionamento é aquele que considera a palavra, é aquele que tem o discernimento e bom senso. Aquele que não é somente ouvinte, mas sim praticante da palavra. Aquele que não utiliza de meios, de objetos, de doutrinas criadas meramente por homens, cerimoniais que nada acrescenta, pelo contrário, entristece o Espírito Santo, porque ele disse que não toleraria mais
a falta de sabedoria do povo. Ele utilizou sim dos objetos para que o homem compreendesse como que eram as coisas de Deus, mas agora que houve o sacrifício, o elo da perfeição, a nova aliança da qual nós seguimos, não precisamos mais de objeto para alcançar a verdade. Nós precisamos somente de ouvir a voz do Espírito Santo. Porque aquele que segue segundo a idolatria do mundo, aquele que segue segundo as religiosidades, não se alcança a salvação e a vida eterna. Porque só se alcança ouvindo aquele que diz a sua palavra, como diz, aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele não habita em templo feito por mãos humanas. Não adorarás outros deuses, não fará para ti imagem de esculturas. Adorarás somente o Senhor teu Deus, de todo o coração, de todo o entendimento, tendo o entendimento através de Cristo. O entendimento é desviar do mal. Se não desvia do mal, não tem entendimento, não adora. Adora a Deus com as boas atitudes. Se está mantendo no mal, se está em caminhos sinuosos, se não se alcança a retidão, a sinceridade, o amor reverente, não se alcança a salvação. Não está no caminho, está à beira do caminho. E aqueles que estão à beira do caminho não alcançarão a salvação e a vida eterna. Assim diz o Senhor. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.